Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da álgebra, vamos falar sobre equação exponencial. Professor, que parada que é essa? Nós vamos detalhar aqui o que é uma equação exponencial e vamos falar um pouquinho aí também de como que nós procedemos à resolução, dando algumas dicas e uns macetes aí. Beleza? Vem comigo então, galera, para o pontapé inicial. Na aula de hoje, o que nós preparamos, galera? Ó, nós vamos dar os conceitos iniciais para você entender o que é uma equação exponencial, tá? Depois, nós vamos dar alguns exemplos de resolução, como que nós procedemos, porque dependendo do tipo de equação, é uma técnica que você usa, dependendo, é outra técnica, ok? Nós vamos dar aí várias dicas. E, por fim, vamos resolver aí também uma bateria de exercícios que já caíram aí nas mais variadas bancas. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Vamos lá, então. Equação exponencial. Por que essa nomenclatura, professor? O que é uma equação exponencial? Nós já estudamos o conceito de equação. No conceito de equação, temos que equação é uma sentença matemática, ou seja, uma operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, é uma sentença matemática composta por um sinal de igualdade, então vai ter um sinal de igualdade, que apresenta uma variável. Essa variável é um termo desconhecido, geralmente representado pela letra x, beleza? Isto é uma equação. Agora, por que ela é chamada de exponencial? Ela é chamada de exponencial porque esta variável, este termo desconhecido, ele vai aparecer agora no expoente. E aí aqui isso já nos remete lá no estudo da potência. Então, se você ainda não tem uma base legal de potenciação, recomendo, antes dessa aula, dar uma pausa no vídeo, assista a nossa aula sobre potenciação, porque lá a gente dá todos os conceitos do que é uma potenciação, quais são as propriedades que norteiam a potência, e você vai precisar desses recursos para resolver a equação exponencial, certo? Então, se você tem dúvida, assista a aula de potenciação, depois continua assistindo a aula de equação exponencial. Então, voltando à definição, o fato dela ser chamada exponencial é porque o expoente dessa equação vai conter uma variável, um termo desconhecido, beleza? Representado geralmente pela letra x. Tranquilo? Bom, e o objetivo nosso é exatamente resolver essa equação exponencial. Como que eu encontro, como que eu determino essa variável que está presente no expoente? Para isso, nós vamos proceder através de uma série de técnicas aqui. Vou dar alguns exemplos de equação exponencial. 2 elevado a x igual a 16, 3 vezes 2 elevado a x menos 2 é igual a 48, 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. Então, esses formatos aqui são formatos de equação exponencial, porque eu tenho uma operação matemática composta aqui por um sinal de igualdade e observem a variável, ela está no expoente. Olha aqui o x, olha a posição do x menos 2, está no expoente. Olha aqui o x menos 1, o x mais 1, está no expoente. Beleza? E assim a gente resolve depois, na sequência, as equações. Bom, então, esse é o conceito inicial, né, da equação exponencial. Sempre numa equação exponencial, a gente vai ter uma situação igual a outra. Por quê? Porque é uma equação. Então, tem que existir esse sinal de igualdade. É uma sentença igual a uma outra, certo? E para ser caracterizada, ela tem que apresentar a variável no expoente. Beleza? Tranquilo. Essa é a parte introdutória, que é o conceito, a identificação de uma equação exponencial. Agora vamos para a segunda parte, que é como resolver uma equação exponencial.
Como encontrar o valor dessa variável? Então, eu vou dar aqui uma série de exemplos e quais são as medidas quais são os caminhos que nós iremos tomar para resolver caso a caso. A equação depende da equação para que eu consiga empreender a técnica ideal. Então, como eu disse no início, eu tenho uma equação do tipo A, que eu vou ter que usar uma técnica. Uma equação do tipo B, talvez não seja a mesma, eu vou ter que empregar uma técnica diferente. Na verdade, nós iremos só usar recursos matemáticos para que a gente consiga desenvolver essa equação. Vamos ver o primeiro caso, que é o caso mais simples. Eu tenho aqui a seguinte situação. 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. É uma equação exponencial, professor? É uma equação exponencial. Uma coisa que vai ocorrer sempre na resolução de uma equação exponencial você precisa ter a mesma base de ambos os lados da igualdade. Professor, como assim ter a mesma base de ambos os lados da igualdade? Vamos só recordar uma situação de potência. Quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, 3 elevado a 4. Observem bem essa situação. Isso aqui é uma potência, ok? Onde o 3 ele é chamado de base e o 4 ele é chamado de expoente, tranquilo? Então, eu tenho aqui base e expoente. De boa, né? Então, o que ocorre? Para que eu consiga desenvolver isso, eu preciso fazer uma igualdade das bases. A mesma base que estiver do lado esquerdo da igualdade tem que estar do lado direito da igualdade. E para fazer essa igualdade de base, nós recorremos a N situações matemáticas, N recursos. Um dos recursos muito utilizado aqui é a decomposição em fatores primos, onde eu pego um determinado valor e reescrevo ele decomposto em fatores primos. E aí, depois de uma série de fatorações e simplificações, a gente vai conseguir chegar nessa base comum. Tá? Beleza. Esse primeiro caso, eu não preciso preocupar. Por quê? Porque o exercício já me deu a mesma base de ambos os lados. Observem, eu tenho aqui a base 2 e eu tenho aqui também a base 2. Professor, mas os expoentes são diferentes. Os expoentes não importa. O que importa aqui é que as bases sejam iguais. Tranquilo? 2 e 2. Beleza. Como que nós vamos proceder? Quando você tiver uma situação assim, em que as bases já são iguais, basta fazermos a simplificação das bases. Olha só. Simplifiquei. 2 elimina 2. Pronto. Ah, por que, professor, que eu corto? Que eu simplifico eles? Pelo seguinte, a gente subentende que se eu tenho que duas bases apresentam o mesmo resultado, a gente parte dessa premissa. Eu tenho a base do lado esquerdo e a base do lado direito da igualdade. Se essa igualdade é verdadeira e as bases são iguais, subentende-se que os expoentes, 3x menos 10 e 35, obrigatoriamente têm que serem iguais. Se eles não forem iguais, essa igualdade não é verdadeira, já que a base é a mesma. Então, ao identificar a mesma base, eu posso eliminar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu vou pegar aqui, 3x menos 10 igual a 35. Agora, eu desenvolvo isso daqui. Como que eu desenvolvo isso? Isolando a variável. Quem é a minha variável? É o x. Então, eu vou passar o 10 para o outro lado, está negativo, vai para lá, positivo. Então, agora é a equaçãozinha do primeiro grau normal. Menos 10 foi para lá mais, então ficou 35 mais 10. Soma, sinais iguais, soma. Quanto que é 35 mais 10? 45.
Muito bem. Aí o 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, x é igual a 45 dividido por 3, portanto, x igual a 15. Acabou. Está resolvido a equação exponencial, porque a proposta é nós encontrarmos exatamente o valor de x que satisfaz essa equação. Beleza? Determinamos o valor de x, está resolvida a equação exponencial. Beleza? Vamos lá, então, para um outro exemplo? Então, esse caso aqui inicial é o caso mais simples, é onde eu já tenho a mesma base de ambos os lados. Vamos ver uma outra situação. Olha só, 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Observem que agora eu já não tenho a mesma facilidade que o anterior. Por quê? Porque os valores que estão na base são diferentes, certo? De um lado eu tenho 4, do outro lado eu tenho o 32. E agora, professor, o que eu faço? É aquilo que eu disse inicialmente, vou ter que usar de recursos e muitas vezes também de artifícios matemáticos para poder fazer essa igualdade das bases. Você tem que ter sempre em mente que, para resolver, eu tenho que ter uma igualdade de bases. Então, vamos buscar essa igualdade. Bom, o primeiro passo é você olhar da seguinte forma. Quem é o maior valor aqui de base? Um é 4, o outro é 32. Então, o maior é 32. A pergunta que você faz é a seguinte. É possível escrever o maior número, que é o 32, em uma potência de base 4. Vamos verificar se isso é possível? Eu tenho, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 são 16, 4 elevado a 3 é 64. Então, observem que não é possível escrever o 32 numa potência de base 4. Porque eu tenho 4 elevado a 1, 4, 4 elevado a 2, 16, depois 4 elevado a 3 já vai para 64. Então, não dá para escrever. Beleza. Se não é possível escrever o maior número numa potência de base igual ou menor, eu vou ter que buscar uma outra alternativa. Qual seria essa outra alternativa? Encontrar uma base comum. Ou seja, eu tenho que escrever tanto o 4 quanto o 32 em uma potência que seja de mesma base. Tranquilo? Como que nós fazemos isso, professor? Nós fazemos fatorando essas bases. Então, eu vou pegar aqui o 4 e vou decompor o 4 em fatores primos. Olha só, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Conclusão, quem é o 4? O 4 é 2 elevado a 2, duas vezes, certo? Vou fazer o mesmo procedimento com o 32. Vai ficar bem assim, 32. Vou decompor ele. Vou decompor por quem, professor? Por 2, porque eu tenho que usar a mesma base que eu usei no 4. Então, vamos lá. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Continua a divisão. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Beleza, fiz a decomposição. Agora, eu vou verificar quantas vezes eu fiz essa decomposição. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o 32 pode ser escrito como 2 elevado à quinta potência. Tranquilo? Observem agora que eu tenho uma base comum. O 4 é 2 elevado a 2 e o 32 é 2 elevado à quinta. E aí, nós vamos usar isso agora aqui. No lugar do 4, eu vou colocar o valor representado na decomposição. 4 é 2 elevado a 2. Ok? Ah, professor, e o x menos 1, para onde que vai? Ah, eu tenho uma potência em cima do 4, então eu tenho que conservar. Por isso, de forma obrigatória, eu devo representar isso entre
parênteses. Toda vez que você já tiver uma potência em cima, você coloca entre parênteses. E aí eu vou reescrever aqui, ó, x menos 1. Isso é igual a 32. Quem é o 32? 2 elevado à quinta potência. Então, igual a 2 elevado à quinta potência. Aí, por que eu frisei no início da importância de você conhecer as regras de potenciação? Porque, por diversas vezes, nós vamos ter que recorrer às propriedades. E, dentre as propriedades da potência, nós temos lá uma que diz assim: toda potência elevado a outra potência multiplica, ok? Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu devo fazer a multiplicação entre elas. Portanto, olha só, 2 elevado a 2 elevado a x menos 1. Esse 2 aqui, ó, vai ter que fazer essa multiplicação, que é a distributiva, já que eu tenho mais de um termo. Beleza? Vai ficar bem assim, ó. 2 elevado a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5. Do outro lado, tranquilo, eu só repito o procedimento. Beleza? Agora, gente, observe que nós voltamos ao primeiro caso que a gente viu. Eu estou diante de uma situação onde eu tenho já as mesmas bases. Se eu já tenho as mesmas bases, então eu posso, ó, simplificar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x menos 2 igual a 5. Menos 2 vai para o outro lado, né? Trocou de lado, troca o sinal, toda aquela parada que a gente já sabe. 2x vai ser igual, menos 2 vai para lá, mais 2. Conclusão, quem vai ser o x? O 2 que está multiplicando, vai dividindo. Então, x é igual, 5 mais 2, 7 sobre 2. Pronto. Ah, professor, tem que dividir? Galera, se vai dividir ou vai deixar na fração, obviamente vai depender das alternativas do exercício. Como aqui é só um exemplo, eu não coloquei alternativas. Mas é óbvio que, ao resolver uma situação dessa, você olha para as alternativas, se ela está na forma fracionária, decimal ou inteira. Tranquilo? Beleza, né? Pronto, está resolvido. Encontrou o valor de x, acabou. Né? A proposta aqui de solução é encontrar o valor de x. Belezinha, gente? Já está começando a clarear, né, professor? É assim mesmo, galera. Ó, no primeiro momento é complexo, mas, assim, na medida que a gente vai fazendo os exercícios, você vai ver que ele vai se tornando mais compreensível. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Olha só. 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Beleza. É uma equação do tipo exponencial? É. Tranquilo. Professor, então, eu sei que para resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Beleza, já sabe esse conceito. Quem é a base do lado esquerdo? O 3. Quem é a base do lado direito? O 81. A próxima pergunta que você faz é a seguinte: o maior número é o 81, a maior base. É possível escrever essa maior base em uma potência cuja base seja a menor base informada aqui? Em outras palavras, é possível escrever o 81 numa potência de base 3? Se a resposta for sim, vamos proceder fazendo essa substituição. Se a resposta for não, eu vou ter que reescrever ambos numa base comum. Ok? Mas vamos verificar primeiro se é possível. Galera, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 são 9, 3 elevado a 3 são 27 e 3 elevado à quarta é 81. Então, vocês observem que é possível escrever o 81 numa base 3, 3 elevado a 4. Se você acha longo fazer por aqui, faz a decomposição.
pega o 81 e faz a decomposição dele em fatores primos. Para decompor um número, você vai sempre dividindo, né? Então, 81 dividido por 3, 27, 27 dividido por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Observem que eu vou ter 4 procedimentos, portanto, 3 elevado à quarta. Tranquilo? É assim que faz. Beleza, né, galera? Bom, agora que nós já sabemos que é possível escrever o 81 na base 3, então eu vou fazer esse processo aqui. Do lado esquerdo eu não vou mexer em nada, continua no mesmo formato, 5x mais 34. E do lado direito, que é 81, agora eu vou substituir por 3 elevado a 4. Agora, olha só, primeiro exemplo que nós demos. Observe que de ambos os lados da igualdade eu tenho a mesma base, que é o 3. 3, 3. Elimina as bases. O que eu faço com o expoente? Iguala os expoentes. Quem é o meu expoente aqui? 5x mais 34 igual a 4. Daqui para frente, galera, equação do primeiro grau normal. Isola a variável, passa o outro termo para o outro lado, troca o sinal e encontramos o valor do x. Então, vai ficar bem assim, ó, 5x igual a 4 menos 34. O que acontece aqui? O 34 positivo foi para o outro lado negativo. Aí eu vou ter aqui que x é igual a 4 menos 34, lembram lá da regra de adição de números inteiros? Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Aqui é diferente, o 4 é positivo, o 34 é negativo. Subtrai, 34 tira 4 dá 30 e conserva o sinal do maior, que é menos. O 5 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou ter que x é igual a menos 30 dividido por 5, menos 30 dividido por 5, menos 6. Então, quanto que vale meu x? Menos 6. Tranquilo? Ah, professor, pode dar negativo? Não tem problema nenhum. Não existe nenhum problema em eu ter o valor da variável aqui negativo. Tranquilo, tá? Aí, se você substituir o menos 6 aqui, você vai ficar assim, ó, 5 vezes menos 6, menos 30. Menos 30 com 34 vai dar 4. E 3 a quarta é 81. Então, é verdadeira a equação. Tá? Beleza? Então, pode ter uma variável com resposta negativa sem problema. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Bom, existem casos que são bem semelhantes a esse aí, só vai mudar a base. Olha só, uma situação como essa. 2 elevado a 6x menos 5 igual a 16 elevado a x mais 2. É uma equação do tipo exponencial? É uma equação que tem de um lado base 2 e do outro base 16. A próxima pergunta, é possível escrever a maior base na base menor, como em forma de potência? Sim, é possível. Por quê? Porque o maior número é 16. Se você decompor o 16 por 2, vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Portanto, eu tenho aqui 2 elevado à quarta. 16 é 2 elevado à quarta. Então, é possível escrever o 16 na base 2. Então, é o que nós iremos proceder aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 6x menos 5 igual. No lugar do 16, galera, quem que eu vou colocar? 2 elevado à quarta. Muito bem. Olha só, 2 elevado à quarta. Professor, mas o 16 já tem um expoente. Então, o que eu faço? Eu tenho que representá-lo entre parênteses. Toda vez que um valor já estiver elevado a uma potência, ao substituir
numa decomposição por um fator decomposto, né? Um elemento decomposto, eu tenho que representar entre parênteses. Aí eu vou colocar aqui o x mais 2. Tranquilo? Bom, do lado de cá eu não mexo. 2 elevado a 6x menos 5 igual. Agora aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência. O que diz a regra? Potência elevada a outra potência multiplica. Então, aqui vai ficar assim, ó. Veja bem, ó, 4 vezes x, 4 vezes 2. Faço a distributiva. Então, eu vou ter 2 elevado a 4x mais 4 vezes 2, 8. Beleza? Bom, agora, galera, depois que eu fiz esse procedimento, vou eliminar as bases. Olha aqui, ó. Base 2, 2. Eliminei as bases. Depois que eu elimino as bases, o que eu faço com o expoente, professor? Vou fazer a igualdade dos expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 6x menos 5 igual 4x mais 8. Eliminou as bases, iguala os expoentes. Daqui para frente, operação normal de equaçãozinha simples. O que tem a variável eu isolo, o que não tem eu passo para o outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, 6, o 4 está do lado direito, vem para cá, menos, troca o sinal. Depois, o 8 já está do lado de lá, conserva. O 5 negativo vai para lá, positivo. 6 tira 4, galera, 2. 8 mais 5, 13. Conclusão, quem é meu x? O 2 está multiplicando, passo dividindo. 13 dividido por 2. Pronto, está resolvida a questão. Tranquilo? Belezinha? Pegaram o procedimento aí? Ó, professor, deu fração. Não tem problema. Divide. Vai depender da alternativa, tá? Fica ligado sempre nas alternativas. Tem situação que você vai ter que dividir, tem situação que você pode deixar na fração, tá? Tranquilo. Olha só, esse aqui é um caso especial. 5 elevado a 3x menos 24 igual a 1. Veja bem, é uma equação do tipo exponencial? Sim. Uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade variável no expoente. Aí você vai e diz assim para mim, professor, e agora? Eu tenho de um lado base 5 e do outro lado base 1. Como que eu vou escrever na mesma base? Se para resolver eu tenho que ter a mesma base. Não dá para escrever o 5 na base 1. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 20 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1. O 1 como base vai me dar sempre como resposta 1. Tranquilo? 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Tranquilo. Isso aí faz parte das propriedades da potência lá. Mas se não é possível escrever o 5 na base 1, será que não é possível escrever o inverso? Nós temos também lá, dentre as propriedades da potência, o seguinte: qualquer valor elevado a expoente zero é sempre igual a 1. Ah, professor, lembrei. Todo número elevado a zero é igual a 1. Isso mesmo, galera. Então, eu posso fazer o inverso. Ao invés de escrever o 5 na base 1, eu posso escrever o 1 na base 5. Porque eu posso dizer que 1 é igual a 5 elevado a zero. E é verdadeiro. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 5 elevado a zero é 1. Então, eu posso muito bem substituir esse 1 por 5 elevado a zero. Então, vai ficar bem assim, ó. 5 elevado a 3x menos 24 é igual a 5 elevado a zero. Beleza? Bom, agora eu tenho a mesma base. Aí, ó, elimino a base e o que eu faço com o expoente? Igualo os expoentes. 3x menos 24 igual a zero. O 24 trocou de lado, troca o sinal, vai positivo. E 24 dividido por 3, 24
dividido por 3, eu vou ter que x é igual a 8. Então, está aqui, está resolvida a questão. Beleza? Então, quero chamar a atenção de vocês, porque você vai estar em uma determinada situação onde um dos lados da igualdade é 1. E aí você vai ficar bugado. O que eu faço agora? O procedimento é esse. Se for 1, basta você observar qual é a base que você tem do outro lado, pegar essa mesma base e elevar a 0. Seja qual for. Se eu tivesse no lugar do 5 aqui 1000, não teria nenhum problema. Eu simplesmente iria fazer 1000 elevado a 0. Se eu tivesse 1 milhão no lugar do 5, eu ia colocar 1 milhão elevado a 0 do outro lado. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, independe da base. Então, nós procedemos dessa forma. Tranquilo? Fica ligado, porque vez por outra pode aparecer uma equação exponencial onde um dos lados da igualdade é 1. Tranquilo? Belezinha? Bom, o que nós vamos ver agora, galera? Ó, existe algumas situações em que nós temos que usar de artifícios matemáticos. Nem toda equação exponencial ela vai ser resolvida de forma prática, direta, como a gente veio fazendo até então. Existem alguns casos que a gente vai ter que usar de artifício. O que é um artifício matemático? Artifício matemático são, digamos assim, suposições que nós fazemos, composições que fazemos, para poder encontrar uma solução de uma equação. Então, tipo assim, eu vou dizer que uma determinada sentença é igual a um valor, ou uma letra. Por exemplo, x mais 3 é igual a y. Eu crio uma situação matemática onde eu estou condicionando algo em função da outra. Eu procedo essa igualdade. Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Você pode fazer. Desde que isso fique claro. A ação realizada tem que ficar muito clara. Você vai usar de um artifício, dizer que uma coisa é igual a outra? Sim. Então, deixe isso especificado, claro. Por quê? Todo artifício feito tem que ser desfeito. Beleza? Porque o propósito é encontrar o valor da variável. E a minha variável, por exemplo, é x. E aí eu, eventualmente, chamei ela de y, até aí nenhum problema. Só que no final, eu tenho que desfazer esse feito, porque eu quero encontrar o valor do x. Beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que procede. Esse primeiro caso aqui é mais simples. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48. Aí você vai assim, professor, estou com um problema aí. Qual é o problema? Para resolver a equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. E de um lado eu tenho base 3 e base 2, é um produto. E do outro lado eu tenho 48. Ah, bom, mas observa que o 3 está multiplicando 2. É 3 vezes 2 elevado a x menos 2. Professor, eu não posso colocar isso igual a 6 elevado a x menos 2? Pelo amor de Deus, definitivamente não. Eu não posso multiplicar potências se as bases forem diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, 5 vezes 4 elevado a x. Eu não posso dizer que isso é 20 elevado a x. Por quê? Porque o 4 está elevado a uma potência e o 5 não. Então, eu não posso fazer isso. Tranquilo? Beleza. Eu ensino isso lá no estudo da potenciação. Quando que eu posso multiplicar, quando que eu não posso multiplicar. Então, esse aqui é um caso que eu não posso. Até por conta da própria regra de operações matemáticas. A gente aprende lá, quando a gente
desenvolve uma expressão numérica, qual é a primeira coisa que a gente faz? Radiciação e potenciação. Então, raiz e potência. Depois, multiplica e divide. Por último, soma e subtrai. Então, a multiplicação ela não pode preceder a potência. Primeiro, eu tenho que fazer a potência para depois fazer a multiplicação. Tá? Então, eu não posso multiplicar aqui. Está errado isso. Professor, então, o que eu faço? Bom, mas eu posso operacionalizar isso. Se o 3 está multiplicando, ele pode ir para o outro lado dividindo. Então, eu vou transferir ele para o outro lado. Vai ficar assim, ó, o 2 continua do lado esquerdo e o 3 vai para o outro lado, porém, ele vai dividindo 48. E 48 dividido por 3 dá quanto, galera? 48 dividido por 3 dá 16. A gente já viu uma situação semelhante a essa já no exemplo anterior. O 16 pode ser escrito na base 2. Ah, bom, de agora para frente já sei como fazer. Então, vai ficar bem assim, ó. 2 elevado a x menos 2 igual, no lugar do 16, a gente já viu isso, 16 é 2 elevado a 4. Agora, mesma base de ambos os lados, professor. Então, ó, elimina a base. O que eu faço com os expoentes? Igualo os expoentes. X menos 2 igual a 4. Passando 2 para o outro lado, ele vai positivo. 4 mais 2, 6. Conclusão, x vale 6. Pronto, está resolvido o exercício. Beleza? Encontramos o valor da variável, que era a nossa proposta. Agora, vamos ver um outro caso que vai exigir transformação e artifício matemático. Vou mostrar para vocês agora um caso que realmente você precisa de usar artifício. Olha só esse caso aqui, ó. 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Tranquilo? Vou reescrever essa equação, só que vou usar o seguinte artifício matemático. Aquilo que eu disse, o artifício matemático é a substituição de uma coisa por outra. Tá? Eu vou fazer essa substituição com o objetivo de facilitar a resolução da minha equação. Então, qual é o artifício matemático que eu vou usar aqui? Eu vou usar o seguinte artifício, olha só. Fazendo 2 elevado a x igual a y. Esse vai ser o artifício matemático. Eu estou dizendo que 2 elevado a x vale y. Estou dizendo, poderia usar qualquer letra do alfabeto. Ok? É um artifício matemático. É um recurso que eu estou usando de dizer que uma coisa é igual a outra. Professor, o que eu ganho fazendo isso? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Acompanhe aqui. Eu não tenho aqui, ó, 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2x, gente, ó, 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. É importante você conseguir fazer essa leitura, que 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. Lembram da regra de potência? Uma potência elevada a outra potência não multiplica, então x vezes 2, 2x. Eu só estou mostrando para que você já consiga enxergar o porquê que eu usei esse artifício. Então, o que eu vou fazer? Aonde tem 2 elevado a x, eu vou colocar quem no lugar dele? Vou colocar y no lugar dele. Professor, posso fazer isso? Pode, gente. Isso é um artifício, é um recurso que você está usando. É aquilo que eu falei. Só que no final, todo feito tem que ser desfeito. Beleza? Então, vamos lá. 2 elevado a x vale y. Então, essa equação vai ficar bem assim, ó. Y ao quadrado. Por quê? Porque era 2 elevado a x elevado a 2. Então, vai ficar y ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x. Quanto que vale 2 elevado a x? Y. Então, menos 5y mais 4. Mais 4 igual
a zero. Pronto. Galera, o que é isso daqui? Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma equação do segundo grau. Ah, professor, pelo amor de Deus, tem que resolver a equação do segundo grau? Sim, você tem que resolver. Nós já tivemos aula sobre isso, sobre a equação do segundo grau. Aí, qual método você vai usar para a resolução? Se é através da técnica soma e produto ou usando a fórmula da equação do segundo grau, fica a seu critério. Você usa um deles, acha delta, vai para aquela fórmula de Bhaskara, resolve, vai encontrar dois valores para y, y' e y duas linhas. Tranquilo? Eu vou fazer pela soma e produto. Lembram lá? Dois valores, y1 e y2, de tal forma que a soma tem que ser o oposto de b, ou seja, o oposto de menos 5 é mais 5, e o produto seja igual a 4. Dois números que multiplicados dá 4. Eu tenho 1 e 4, menos 1 e menos 4, certo? 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes menos 4 é 4 também. Sinais iguais dá positivo. Beleza. Mas a soma tem que ser o oposto de b. O oposto de menos 5 é mais 5. E se eu somar menos 1 com menos 4, a resposta vai dar menos 5. Não é para dar menos 5, tem que dar mais 5. Então, a resposta só pode ser 1 e 4. Então, y' igual a 1, y duas linhas igual a 4. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. Tá bom. Bom, resolvi a equação do segundo grau. Acabou, professor, a resposta é 1 e 4? Não. O objetivo não é encontrar o valor de y. O objetivo é encontrarmos o valor de x. A nossa variável é o x, não é o y. Y foi só um artifício, um recurso que eu usei. Como eu disse, todo artifício feito tem que ser desfeito. Como que eu desfaço esse artifício, professor? Voltando na situação original e substituindo no lugar do y os devidos valores encontrados. Ah, mas eu encontrei dois valores. Então, você vai ter que fazer duas equações. Vai ter casos em que a variável possa assumir mais de uma resposta. Vai ter casos que não. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, para y igual a 1. O que vai acontecer se y for 1? Eu vou ter aqui 2 elevado a x igual a 1. Porque 2 elevado a x é igual a y. Aí, veja bem, gente, veja bem. Lembram quando é 1? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, no lugar do 1, eu posso colocar 2 elevado a zero. Simplifico, conclusão, x igual a zero. Essa é uma das respostas, x igual a zero. Beleza. Agora, vamos verificar outra situação. Para y igual a 4. Para y igual a 4. Vamos verificar agora. 2 elevado a x igual a 4. O 4 pode ser escrito na base 2? Pode. 4 é 2 elevado a 2. Ó, 2 elevado a 2. Aí, ó, simplifico a base, x vale 2. Então, está aqui. Duas respostas que satisfazem. O x pode ser 0 ou o x pode ser 2. Tranquilo? Então, aí a resposta 0 e 2. É óbvio que você tem que estar atento no enunciado do exercício, porque o enunciado pode pedir só o maior valor, só o menor valor, pode pedir a soma ou o produto desses valores. Então, vamos ficar atento. Mas aqui, para você entender uma situação em que a gente precisa usar de artifício matemático. Tranquilo? Belezinha, né? Professor, como que eu sei que eu vou ter que dizer que alguma coisa é igual a y? O indicativo para você visualizar é exatamente o expoente. Se você tiver um expoente assim, ó, 2 vezes a variável, já é um forte indicativo
que você tem que usar desse artifício. O outro indicativo que você vai ter que usar desse artifício é o fato de aparecer uma equação bem maior, uma soma, uma subtração, onde contém mais de um termo. Vou ter aqui 2 termos, 3 termos. Então, é um outro indicativo que eu vou ter que usar desse artifício de substituir por uma outra letra. Beleza? Bom, vamos ver agora um caso mais particular, um outro exemplo. Agora, eu tenho uma equação exponencial, só que ela não foi nos mostrada de forma direta. Está aqui a equação, pronto, resolva. Agora eu vou ter uma situação problema. Eu vou ter toda uma contextualização, narrando um fato, vinculando esse fato a uma expressão, que é uma equação exponencial. E a resolução desse problema está exatamente em resolver essa equação exponencial, de acordo com as informações dadas pelo exercício. Bom, isso aqui já vai exigir de nós um pouco mais de atenção, porque, às vezes, eu não vou ter que fazer somente uma operação matemática, eu vou ter que desenvolver talvez 2 ou 3 operações para poder chegar na resposta. Ok? Olha só, eu tenho a seguinte situação. O crescimento de uma população de bactérias que se reproduz rapidamente em um laboratório de pesquisas é descrito por NT igual a A vezes B elevado a 2T, onde N é o número de bactérias no instante T em horas. A e B são constantes reais. O que é uma constante real, gente? É um valor fixo, constante, quer dizer que não muda. Então, A é um número real, então pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, ok? Então, é uma constante real, é um número, só que aqui está representado por letras. Sabendo que no início da observação havia 3.000 bactérias e que após 2 horas de conservação havia 48.000, com base nessas informações, determine o número de bactérias existentes após meia hora de observação. Então, olha só, o exercício nos deu uma equação, que é do tipo exponencial, que nos auxilia a determinar a quantidade de bactérias que é reproduzida, o crescimento delas. O crescimento obedece essa equação exponencial. Beleza? E a pergunta é, após meia hora de observação, esse crescimento vai ser de quanto? Beleza? Então, a equação que ele nos deu foi essa aqui, ó. N de T é igual a A vezes B elevado a 2 vezes T. Essa é a equação. Tranquilo? A equação exponencial. Ele falou que no início da observação havia 3.000 bactérias. Veja bem, no início, como que eu faço a interpretação dessa linguagem? Escrita numa linguagem matemática. No início é quando eu comecei a marcar o tempo. Isso que é no início. E quando eu começo a marcar o tempo, qual é o valor do tempo inicial? É 0. Então, no instante que eu comecei a marcar o tempo, ou seja, T igual a 0, havia quantas bactérias? 3.000 bactérias, beleza? Havia 3.000 bactérias. E 2 horas depois havia 48.000. Eu vou ter que usar essas 2 informações para poder descobrir quantas bactérias haviam depois de meia hora. Para isso, eu preciso saber o valor do A e preciso saber o valor do B, que são essas constantes. Eu vou ter que buscar esses valores, só a partir daí eu vou conseguir determinar quantas bactérias tinham meia hora após o início da observação. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar uma tela em branco. Nós já sabemos que no início tinha 3.000 bactérias
e 2 horas depois, 48 mil. Guardem bem essas observações. Então, vamos lá. Primeiro, no início. No início. No início. Qual é a conclusão que eu tiro no início? O T vale 0. Beleza? O que acontecia no início também? Ele falou que o número de bactérias, ou seja, o NT, que é o número de bactérias, é igual a 3.000. Tranquilo? Essa foi a informação que ele deu. No início da observação, o número de bactérias era 3.000. Então, no lugar do NT, eu vou colocar 3.000 e no lugar do T, eu vou colocar 0. Olha só como que vai ficar a minha equação aqui. NT, ou seja, 3.000, é igual a A, que eu não sei o valor por enquanto, vezes B, que eu também não sei o valor por enquanto, elevado a 2 vezes T. 2 vezes 0, porque o T vale 0 no início. Tranquilo? Então, eu vou ter assim, ó, 3.000 é igual a A vezes B, 2 vezes 0 são 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Ah, professor, de acordo com a regra da potência, eu sei também que todo número elevado a 0 é igual a 1. E o que acontece com o B aqui? Ele está elevado a 0, porque 2 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter que aqui 3.000 é igual a A vezes 1. Eu não sei quanto que é B. Não sei por enquanto, mas eu sei que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, independente do valor do B, eu sei que isso aqui vai dar exatamente 1. Tranquilo? Conclusão, A vezes 1 é A. Portanto, o A vale 3.000. Já achei uma das constantes, que é o A. Agora, eu tenho que encontrar a outra constante, que é o B. Só a partir daí, eu vou dar a resposta do exercício. Então, vamos lá. Para encontrar a constante B, eu vou usar a segunda informação que o exercício nos deu. Ele falou bem assim, após 2 horas de observação, o número de bactérias é 48.000. Veja bem, gente, ó, eu tenho que, para T igual a 2, o meu N vale 48.000. Tranquilo, galera? Está lá no exercício, está estampado lá. Após 2 horas de observação, o número de bactérias é 48.000. Beleza. Vou usar a mesma metodologia aqui. Substituir no lugar do N, agora 48. No lugar do T, 2. E o A eu já conheço, também vou substituir. Então, vai ficar bem assim, ó. NT, que é 48.000, é igual a A, que vale 3.000, vezes o B, que eu ainda não sei quanto vale, elevado a 2 vezes T. Então, vai ficar 2 vezes 2, porque o T vale 2. Tranquilo? Bom, agora eu estou diante de uma situação parecida com os exemplos que eu já fiz anteriormente. Foi o primeiro caso especial. O 3.000 está multiplicando o B, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 48.000 dividido por 3.000 é igual a B elevado à quarta. Por que 4, professor? Porque 2 vezes 2 são 4. Eu passei o 3 dividindo, ficou só o B do lado de lá. Vamos fazer essa divisão? 48.000, ó, dividido por 3, elimino 0, 48 por 3, 16, igual a B elevado à quarta. E agora, professor, como que eu resolvo isso? Veja bem, gente. Tecnicamente, o que nós vamos fazer é, quando você tem uma igualdade e tem potência, para eliminar a potência, você usa uma raiz. E o índice da raiz tem que ser exatamente o valor da potência, para poder eliminar. Como o B está elevado a 4, então eu teria que tirar uma raiz 4. Mas a outra situação seria você também pegar o 16 e decompor ele. 16, fazendo a decomposição, a gente já sabe que isso aqui vai dar exatamente
2 elevado à quarta. 16 é 2 elevado à quarta. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 4 igual a b elevado a 4. Se eu tenho uma igualdade de potências cujos expoentes são iguais, então, obrigatoriamente, as bases também são iguais. Portanto, o b vale 2. Certo? Pronto, está resolvido. Já achei o valor de A, já achei o valor de B. Então, como que eu posso reescrever a minha equação? Eu posso reescrevê-la assim, ó. Agora, substituindo o valor de A e B, porque são valores fixos, tá? São valores constantes. Então, eu tinha que N de T é igual a A vezes B elevado a 2T. Como eu já sei o valor de A e sei o valor de B, vai ficar bem assim, ó. N de T é igual a A, que vale 3.000, vezes o B, que vale 2, elevado a 2 vezes T. Pronto, agora eu escrevi a minha equação exponencial, substituindo o valor das constantes. Agora eu posso dar a resposta. Qual era a pergunta? Ele quer saber quantas bactérias existem após meia hora. Meia hora, gente. Como que eu represento meio? O meio é 1 sobre 2. Isso que é meio. Se é meia hora, é 1 sobre 2 horas. Então, ele quer saber o N quando T for igual a 1 sobre 2. Substituindo aqui, eu vou ter N igual a 3.000 vezes 2 elevado a 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes meio. Quanto que é 2 vezes meio? É 1, né? Porque você simplifica, ó. 2 com 2 fica 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Eu vou ter que meu N é igual a 3.000 vezes 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. E 2 vezes 3.000 é exatamente 6.000. Pronto, está aqui, ó. Quantas bactérias vai existir após meia hora? 6.000 bactérias. Tranquilo? Está resolvido. Professor, eu não poderia fazer por regra de 3, já que eu sei que 48.000 está para 2 horas? Não, gente, não pode. Nós estamos falando de crescimento exponencial. A regra de 3 não vai dar certo. Você pode até encontrar um valor que seja mais ou menos, em alguns casos, mais ou menos, dependendo da variação, em alguns casos pode até mais ou menos ser igual, mas não é a mesma coisa. Porque se você pensar assim, ó, se pensa que em meia hora foi, aliás, em 2 horas foi 48.000, aí você pensaria bem assim, 2 horas 48, 1 hora 24. 24, meia hora, 12. Aí, ó, não bateu. É 6 e não é 12. Tá? Então, se você fizer por regra de 3, você vai encontrar valores diferentes. Não funciona. Nós estamos falando de crescimento exponencial. Tá? Então, não pode usar a mesma técnica de proporcionalidade, que é o crescimento proporcional. A regra de 3 nada mais é do que uma proporção, que pode ser de forma direta ou indireta. Não cabe nesse caso aqui. Tranquilo? Beleza. Bom, então veja bem, gente, já vimos todos os casos aí que você pode estar enfrentando. Agora vamos resolver alguns casos que já caíram em concurso, tá? Para a gente sacramentar esse assunto aqui de equação exponencial. Ok? Beleza? Vamos lá? Exercícios, galera. Primeiro desafio nosso. Banca IBFC. Tem a seguinte situação aqui. A imagem da função f de x igual a 2 elevado a 2x menos 3, sendo que o valor de x é a maior raiz da função f de x, x ao quadrado menos 5x mais 4, aí eu tenho aqui o resultado.
Bom, veja bem, para nós resolvermos isso é importante alguns conhecimentos básicos. Primeiro, o que é a imagem? Porque ele quer saber a imagem da função. Eu tenho aqui uma função f de x igual a 2 elevado a 2x menos 3. Imagem é exatamente o valor que o f de x assume para um determinado valor x. Por exemplo, se x for 1, qual é o valor de f de x? Esse valor vai ser a imagem. Se x for 2, qual vai ser o valor de f de x? Esse valor é a imagem. Tranquilo? Então, isso que é determinar a imagem. É determinar o valor dessa função aqui. A função que foi dada foi f de x igual a 2 elevado a 2x menos 3. E aí o exercício falou o seguinte, que o x, o valor que é para ser usado aqui, nessa função, tem que ser o valor da maior raiz dessa função aqui. E agora ele me deu uma outra função, e observe que essa função ela não é exponencial, ela é uma função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. O exercício falou bem assim, isso aqui é uma função de segundo grau. Quer dizer, ele não falou, mas você vai entender isso pela forma como ela está escrita. Beleza. Se é uma função de segundo grau, você vai determinar a raiz. Então, o que é a raiz? É o x' e o x duas linhas. São dois valores. E você vai ter um valor menor e um valor maior. O maior valor desse x' ou x duas linhas, da raiz, é o valor que você vai usar aqui no lugar desse x para determinar o valor dessa função. Tranquilo? Olha só, vou precisar de vários conhecimentos. O primeiro deles, de equação de segundo grau. Então, como ele me deu essa função aqui, e ele quer saber a raiz, o que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor que nós atribuímos à variável que faz com que essa função seja igual a zero. Então, eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4, basta eu fazer isso. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. E aí eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Aí você faz ou pela fórmula da equação, Bhaskara, ou faz por soma e produto. Nós até já resolvemos em exemplo anterior essa equação. Tá? Nós fizemos lá, só que lá eu estava usando y, mas vai dar a mesma resposta. Meu x1 vai dar 1 e o meu x2 vai dar 4. Dois números que multiplicados dá o coeficiente c, 4 vezes 1, 4, e dois valores cuja soma é o oposto de b, menos 5 mais 5. 4 mais 1, 5. Beleza? A gente já fez isso aí. Então, eu já sei que as raízes dessa função é 1 e 4. Como ele falou para usar um maior, olha só, a maior raiz. Quem é a maior raiz, 1 ou 4? É 4, professor. Então, agora é só eu pegar a função e colocar 4 no lugar do x. Olha aqui ó, como vai ficar. Ó, f de x igual 2 elevado a 2 vezes x menos 3. Então, vai ficar assim. F de x igual a 2 elevado a 2 vezes x. Quem é meu x? O maior valor? 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 menos 3. F de x igual a 2 elevado. Primeiro multiplica, depois subtrai. 2 vezes 4, 8. 8 tira 3, 5. 2 elevado a 5. Professor, não tem 2 elevado a 5 aqui. Não tem, porque você vai ter que desenvolver essa potência. O que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, vai dar exatamente 32. Resposta correta, letra B. Está resolvido o exercício. Tranquilinho? Beleza? Então, tá aí. Então, às vezes, a gente é remetido a outros conhecimentos matemáticos. E isso vai acontecer muito em equações exponenciais. Você usar uma coisa e outra também. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Banca Copev.
o produto das raízes da equação. 5 elevado a x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0,0016 é dado por. Olha só. Professor, pelo amor de Deus, nós não vimos nenhum caso de número decimal, como que faz? Tranquilidade nessa hora. Então, na aula de fração que nós já demos, você tem essa aula lá para poder assistir, nós ensinamos e recordamos com vocês como que nós fazemos esse processo de transformação de número decimal para número fracionário, de número fracionário para número decimal. Obviamente, depende da necessidade. Mas existe a possibilidade de você transformar um número decimal em número fracionário e vice-versa. Tranquilo? Veja bem, eu tenho 0,0016. Como que eu escrevo esse número, que é um número decimal, na forma fracionária? Essa vírgula vai se deslocar para o final desse número. Então, de 0,0016, ele vai passar a ser somente 16. Beleza? Tudo bem. Quantas casas eu tive que deslocar para que o número se tornasse 16? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então, se eu tive que deslocar 4 casas, eu vou ter que colocar a quantidade de zeros correspondente. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. E esse número, que antes era 0,0016, passou a ser 16 sobre 10.000. Beleza? Uma fração. Bom, professor, tranquilo. Mas eu ainda tenho um problema. Por quê? Aqui é uma equação do tipo exponencial e nós aprendemos que para resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. E de um lado a base é 5. E eu não tenho base 5 do outro lado. Tranquilo. Então, vamos transformar, vou simplificar essa fração para ver o que eu posso fazer. O que é simplificar uma fração? É dividi-la em cima e embaixo pelo mesmo valor. Bom, gente, você pode começar dividindo por 2, porque os dois são pares. Divide por 2, aí depois divide por 2, aí divide por 2, até chegar num valor em que não dá mais para dividir. Bom, eu vou adiantar o processo, vou dividir aqui em cima por 16, vou dividir aqui embaixo por 16. 10.000 é divisível por 16. Ah, professor, como que eu vou saber disso? É o que eu disse. Como são pares, você pode fazer por 2. Todo número par divide por 2. Então, divide em cima por 2 e embaixo por 2. Vai dar outro número par. Divide de novo por 2. Vai dar outro par. Divide de novo por 2. Vai dar outro par. Divide novamente por 2. Aí não vai dar mais. Aí você vai chegar na seguinte resposta. Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 625. Esse vai ser o valor que você vai encontrar. Dividindo por 2, até não dá para dividir mais. Beleza? Eu já adiantei, já coloquei a resposta lá. Beleza, professor. 1 sobre 625. Então, eu tenho a seguinte equação aqui, ó. 5 elevado a x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 1 sobre 625. Aí você vai me dizer, professor, ferrou do mesmo jeito, porque eu tenho 5 de um lado, do outro eu tenho 1 sobre 625. Então, vamos reescrever, decompondo esse 625. Se você pegar o 625 e decompor ele por 5, obviamente, porque eu tenho 5 do outro lado. Olha aqui, 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 por 5, 1. Portanto, 625 é 5 elevado à quarta potência. Beleza? Ah, professor, tranquilo. Então, agora vai ficar assim, ó. 5 elevado a x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 1 sobre 5 elevado a 4. Professor, ainda estou com problema, porque de um lado é 5 e do outro é 1 sobre 5 elevado a 4. Vamos, mais uma vez, apelar às regras de potência. Numa potência, numa fração que envolve potência, eu posso fazer a inversão das bases.
O que é a inversão da base? É pegar o elemento que está em cima, passar para baixo, e o de baixo passar para cima. Isso é inversão das bases. Posso fazer, professor? Pode. Qual é a condição para que eu possa fazer isso? Que eu mude o sinal do expoente. Ao passar o preto para baixo, o vermelho para cima, obrigatoriamente eu tenho que mudar o sinal do expoente. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, eu posso passar esse 5 elevado a 4 para cima? Posso, desde que eu mude o sinal do expoente. Como aqui é 1 em cima, então eu não preciso colocar embaixo. Vai ficar bem assim, ó. 5 elevado a x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 5 elevado a menos 4. Passei o 5 para cima, ele ficou negativo. Observe, agora eu tenho a mesma base. Se eu tenho a mesma base, eu posso eliminar a base. Vou apagar isso aqui. E aí, o que eu faço com os expoentes? Agora, a regrinha normal, igual os expoentes. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a menos 4. Vou passar o 4 para o lado de cá, eu vou ter isso, ó. X ao quadrado mais 7x mais 6, menos vem para cá mais, igual a 0. Não ficou ninguém do outro lado. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Equação do segundo grau. Ah, vê, professor, isso mesmo. Agora, estamos diante de uma equação do segundo grau. E eu vou ter que encontrar o valor das raízes, x1 e x2. Ah, ou faz por Bhaskara ou faz por soma e produto, como você achar melhor. Eu vou fazer por soma e produto, x1 e x2. Dois valores que multiplicados dá 10. 2 vezes 5, menos 2 vezes menos 5. Dois valores que dá 10. Positivo. Menos com menos é mais na multiplicação. Porém, a soma tem que dar o oposto de B. Qual é o oposto de B? Mais 7 é menos 7. Se eu pegar a primeira resposta, não vai dar certo, porque 2 mais 5 é 7 positivo e tem que dar negativo. Então, obviamente, a resposta que satisfaz é o 2 e o 5. Menos 2 e menos 5. O que o exercício quer? Ele quer saber os valores, as raízes? Não, ele quer saber o produto das raízes. O que é produto, gente? É multiplicação. É uma vezes a outra. Portanto, menos 2 vezes menos 5 é exatamente 10. Resposta, letra E. E está resolvido o exercício. Tranquilinho? Beleza? Então, mais um desafio cumprido aí, banca Coppev, galera. Esse aqui, ele se tornou um pouco mais complexo porque a gente teve que usar conhecimentos de fração, de transformação, e vai ter alguns casos que realmente vai exigir isso daí. Vamos para mais um aí, banca Unitins. Em um laboratório, um agrônomo verificou que o número de bactérias observadas após um tempo T horas em experimento pode ser dado pela expressão. Aí ele nos deu aqui, BT igual a 2.400 vezes 2 elevado a 0,8T. Mantendo as condições iniciais do experimento, qual o tempo em horas necessário para que esse agrônomo verifique que o número de bactérias foi igual a 9.600? Aí eu tenho aqui as alternativas. Galera, ó, você já tem um conhecimento razoável aí. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Vamos lá, galera, olha só. Observem que o desenvolvimento dessas bactérias, ela é dada por uma expressão matemática, que é uma equação exponencial. Essa expressão aqui, BT igual a 2.400 vezes 2 elevado a 0,8 vezes T. E o exercício quer saber exatamente o valor de BT, que é a quantidade de bactérias. Aliás, desculpa, ele quer saber quanto tempo, quer saber o T, quanto tempo demora
para que o número de bactérias seja igual a 9.600. Bom, vamos lá, galera. Substitui, ele deu o número de bactérias, 9.600, então no lugar do BT eu vou colocar 9.600, é igual a 2.400 vezes 2 elevado a 0,8 vezes T. O que eu faço com esse 2.400 que está multiplicando de um lado? Vai para o outro dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 9.600 dividido por 2.400 igual a 2 elevado a 0,8 vezes T. Galera, 9.600 dividido por 2.400 dá 4, igual a 2 elevado a 0,8 vezes T. Olha só, de um lado eu tenho base 4, do outro eu tenho base 2. É uma equação do tipo exponencial que para resolver tem que ter a mesma base. Então vai ficar bem assim, ó. No lugar do 4 eu coloco 2 ao quadrado, então eu vou ter 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a 0,8 vezes T. Como é a mesma base de ambos os lados, eu elimino, simplifico elas e vou igualar os expoentes. Eu vou ter 2 igual a 0,8 vezes T. 0,8 está multiplicando, passo dividindo. 2 dividido por 0,8, isso vai me dar exatamente T igual a 2,5 horas. 0,8 vezes 2,5 vai dar exatamente 2. Tranquilo? Bom, professor, não tem 2,5 horas. Então, vou associar aquilo ali de acordo com as alternativas. 2 horas, eu já sei que são 2 horas, 2 horas e meia. Portanto, 2 horas e 30 minutos. Resposta letra E. Está resolvida a questão aí. Belezinha? Tranquilo? Conseguiu resolver? Não conseguiu, professor. A preocupação é, entendeu a solução? Ah, professor, eu consegui entender a solução. Então, está valendo, gente. Beleza? Vamos aí para mais um desafio. Banca 6 Gran Rio. Quantos valores reais de x fazem com que a equação x ao quadrado menos 5x mais 5 elevado a x ao quadrado mais 4x menos 60 assuma valor numérico igual a 1. Olha só o que nós temos aqui, gente. Ele nos deu essa equação, x ao quadrado menos 5x mais 5, elevado a x ao quadrado mais 4x menos 60, e pergunta quantos valores de x fazem com que esta expressão, que é uma expressão exponencial, assuma valor igual a 1. Olha só o desafio aí. Mas observem, galera, que o exercício não quer saber o valor de x, ele quer saber só quantos resultados são possíveis de determinar. Beleza? Bom, então vamos lá. Quantos valores de x faz com que essa expressão seja igual a 1? Em outras palavras, seria isso aqui, ó. Olha só, ele deu a expressão e ele quer saber em que situação essa resposta pode ser 1. Quantos valores de x faz com que esse valor seja 1? Veja bem, gente, para nós respondermos isso, nós vamos partir de uma série de primícias. Em que situação eu tenho como resposta de uma potência, porque isso aqui é uma potência. Enxerguem isso aqui como sendo uma potência, ó, cuja base é x ao quadrado menos 5x mais 5 e cujo expoente é x ao quadrado mais 4x menos 60. Então, eu tenho aqui uma potência, tranquilo? E o resultado dessa potência tem que dar 1. Em que situação dá 1? Vamos ver todos os casos. Isso aqui, para dar 1, primeira situação, o meu expoente
o meu expoente for igual a zero. Se meu expoente for zero, a resposta vai ser 1. Lembram da regra de potência? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho aqui essa expressão e eu tenho um expoente, tá, que apresenta uma variável, se esse expoente for zero, independente desse valor, a resposta vai ser 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Tranquilo? Então, essa é a primeira hipótese que eu tenho. Quem é o meu expoente, gente? X ao quadrado mais 4x menos 60 igual a zero. Então, agora eu vou resolver isso aqui. Equação do segundo grau. Como que eu faço? Por Bhaskara, por soma e produto, como você achar melhor. Vou fazer por soma e produto. Por soma e produto, eu tenho aqui o seguinte. Dois valores cujo produto tem que ser igual a menos 60 e cuja soma tem que dar o oposto de B. Então, eu vou ter aqui x1 vai ser igual a 6 e x2 vai ser igual a menos 10. Observe comigo. 6 vezes menos 10, menos 60. E 6 menos 10 dá menos 4, que é o oposto de B. Tranquilo? Essas duas alternativas de resposta fazem com que o expoente seja igual a zero. E aí, sendo zero, a resposta vai ser 1. Então, satisfaz aquilo que o exercício está pedindo. Tranquilo? Beleza. Então, eu já tenho aqui duas soluções. Duas soluções. Beleza? Agora, vamos ver outras hipóteses. Qual seria a outra hipótese, professor, para que aquela resposta seja igual a 1? A outra hipótese é que essa base seja 1. Se a base for 1, a resposta vai ser 1. Lembram das propriedades da potência? 1 como base, elevado a qualquer valor é sempre 1. 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1. Então, se a base for 1, a resposta também vai ser 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base e vou fazê-la igual a 1. Quem é a minha base? X ao quadrado menos 5x mais 5 igual a 1. Passando esse 1 para o lado de cá, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 5 menos 1 igual a 0. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Também estou diante de outra equação do segundo grau. Bom, a gente já fez isso daqui, né? Agora, recentemente, acabamos de fazer uma equação do segundo grau. Então, eu já sei que aqui a resposta vai ser 1 e 4. 1 e 4. 1 vezes 4 é 4 e 1 mais 4 é 5, que é o oposto de B. Beleza? Então, tenho também aqui duas soluções, certo? Mais dois valores de x. E observe que esses valores são diferentes desse. Então, eu já tinha dois valores, agora eu tenho mais dois valores que também faz com que aquilo ali seja igual a 1. Agora, vamos ver uma outra possibilidade. A outra possibilidade é que essa base, ela pode ser também menos 1. Ela não pode ser só 1 positiva, mas ela pode ser 1 negativa. A minha base pode ser igual a menos 1. Isso pode acontecer? Pode. Se a minha base for menos 1, é possível que a resposta seja 1? Sim, a resposta é possível. Porém, tem uma condição. Nós sabemos que todo número negativo, que é a minha base, no caso ali é negativa, para que ela dê uma resposta positiva, obrigatoriamente o expoente tem que ser par. É a única condição. Todo número negativo elevado a expoente par, resposta positiva. Então, eu posso ter uma base negativa ali? Posso, desde que o expoente seja par. Então,
Ao pegar a base e fazê-la igual a menos 1, não basta simplesmente eu encontrar os valores. É necessário que eu substitua esses valores no expoente e verifique se o resultado vai ser par ou vai ser ímpar. Se o valor encontrado me der um expoente par, esse valor é válido. Se o resultado encontrado me der um expoente ímpar, ao substituir aqui, der uma resposta ímpar, aí esse valor não satisfaz, porque eu não posso ter expoente ímpar. Tranquilo? Então, vamos primeiramente fazer a base igual a menos 1. Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a menos 1. O que vai acontecer? Esse menos 1 vem para cá, vem positivo, né? Então, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 5 mais 1 igual a 0. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Equação de segundo grau, professor. Beleza. Vamos encontrar os dois valores da variável, x1 e x2. Dois valores que multiplicados dá 6 e cuja soma dá o oposto de b, menos 5 mais 5. Então, eu vou ter como resposta 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5, oposto de b. Tranquilo? Bom, o método que você vai usar para resolver a equação de segundo grau fica a seu critério, tá, galera? Beleza, professor. E aí, professor, eu tenho duas soluções? Não sei ainda. Porque, como a base é negativa, eu tenho que verificar se esses valores 2 e 3, ao substituir no expoente, dá uma resposta par. Se der par, ele é válido. Se não der par, se der ímpar, não é válido. Então, eu vou primeiro substituir o 2. Para x igual a 2, eu vou ter o seguinte. X ao quadrado mais 4x menos 60. Então, eu vou ter 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 menos 60. Olha só o que vai acontecer aqui. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, 8, menos 60. 68 com 4 vai dar menos 64. Olha só, resposta par, menos 64. Ah, professor, deu negativo. Não tem problema. Tá? Menos 64 é par. Então, o 2 satisfaz. Esse cara satisfaz. Agora, o 3, vamos verificar? Para x igual a 3, eu vou ter 3 ao quadrado, porque é x ao quadrado, menos 4 vezes 3, menos 60. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. 60 com 12 vai dar 72. 72 tira 9, menos 63. Olha só, negativo. Não pode. Então, o x igual a 3 vai fazer com que o meu expoente seja um número ímpar. E se for ímpar, não satisfaz. Ok? Porque quando o expoente é ímpar, conserva o sinal da base. Então, não vai satisfazer. Portanto, o menos 63 não satisfaz. O 3 não satisfaz. Conclusão, eu vou ter somente uma solução aqui. Nesse caso, da minha base ser negativa. Ok? Minha base ser negativa. Agora, o que vai ocorrer? Eu tive duas soluções aqui, duas soluções aqui e uma solução ali. Então, no total, eu tive quantas soluções? 5 soluções. Que é exatamente a pergunta, galera. A pergunta lá era, quantas soluções eram possíveis? Quantos valores de x faz com que essa equação, né, que é uma equação exponencial, porque aí você perguntaria assim, professor, mas onde que está a equação exponencial aí? Está na representação. A representação é uma equação exponencial porque eu tenho variável no expoente. Tranquilo? Então, é uma representação de uma equação exponencial na qual nós tivemos que fazer uso de equação de segundo grau para resolvê-la. Então, resposta correta, letra D, 5 alternativas, 5 soluções, 5 valores reais de x fazem com que essa sentença exponencial seja igual a 1. Tranquilo? Belezinha, galera?
E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande passar esse momento com vocês. Espero que vocês tenham compreendido aí o que é uma equação exponencial, como que se resolve, como que se encontra, quais são os recursos matemáticos que a gente pode utilizar. Fé em Deus, pé na tábua, continue aí, galera. Sabemos que não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. E com a graça desse mesmo Deus, marcamos nosso próximo encontro na próxima aula, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.